Um milionário agride a esposa na frente de toda a família em um restaurante de luxo. Do lado de fora, um homem humilde passa pela rua e testemunha a cena. Indignado, ele entra no restaurante e faz algo que deixa todos completamente paralisados. O salão principal do restaurante era impecável. Mesas bem postas, taças brilhando sob as luzes suaves, garçons andando de um lado para o outro com passos discretos. Era um ambiente que transpirava exclusividade. As conversas eram educadas, quase sussurradas, como se ninguém quisesse quebrar o encanto do lugar. Tudo parecia perfeito, mas para Larissa Fonseca, sentada ao lado de seu marido, Ricardo, aquele jantar era só mais uma encenação. Ricardo estava no centro das atenções como sempre. Com o tom de voz seguro e confiante, ele gesticulava enquanto falava, como se cada palavra fosse digna de aplausos. Sua família, ou pelo menos as poucas pessoas que ele ainda fazia questão de manter por perto, estava sentada ao redor da mesa longa, rindo de suas piadas e concordando com suas opiniões. Para quem olhasse de fora, era fácil acreditar que eles eram a família perfeita. Mas quem prestasse atenção nos detalhes, nos olhares, nos silêncios, perceberia que aquela perfeição tinha rachaduras profundas. Larissa estava em silêncio, com o vestido elegante que Ricardo escolhera para ela usar, segurava o garfo com uma delicadeza quase forçada, movendo os pedaços de comida no prato sem realmente comer. O sorriso que ela usava era mais uma máscara, e seus olhos, por trás de toda a maquiagem, estavam distantes. Ela ouvia a voz de Ricardo ao fundo, mas não prestava atenção nas palavras. Não precisava. Ela já conhecia aquele tom, aquele jeito. Ele era sempre o mesmo, controlador, imponente, incapaz de aceitar que alguém não estivesse à sua altura. Tudo começou a mudar quando Ricardo, ao perceber a falta de atenção de Larissa, fez um comentário aparentemente inofensivo, mas carregado de veneno. Larissa, você vai nos fazer o favor de participar da conversa? Ou vai continuar perdida no mundo da lua? As risadas ao redor da mesa foram quase instantâneas. Mas Larissa sabia que não havia nada engraçado naquele comentário. Era o jeito dele de lembrá-la, na frente de todos, quem mandava ali. Ela respirou fundo, tentando evitar qualquer reação que pudesse irritá-lo ainda mais. Me desculpe, Ricardo. Só estava pensando em algo. Respondeu com a voz baixa, sem erguer os olhos para ele. Pensando em algo? Ricardo riu, como se fosse impossível que ela tivesse algo importante em mente. Não sabia que você era tão profunda assim. Piada arrancou mais risos da mesa, mas Larissa sentiu o rosto esquentar de vergonha. Sua mão apertou o guardanapo em seu colo, e ela desejou desaparecer naquele momento. Ricardo sempre fazia isso. Sempre a colocava em situações desconfortáveis. Sempre a diminuía quando podia. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Uma das primas de Larissa, Juliana, que estava sentada do outro lado da mesa, pareceu incomodada. Ricardo, pega leve. Ela disse rindo sem jeito, tentando quebrar o clima. Ricardo imediatamente se virou para Juliana, o sorriso no rosto desaparecendo por um momento. Desculpa? Você acha que eu estou exagerando? Ele perguntou, o tom ainda calmo, mas carregado com aquele tipo de ameaça que só quem o conhecia bem sabia identificar. Juliana deu de ombros, tentando sair da situação. Só achei que não precisava... Bom, eu sei o que minha esposa precisa. Ricardo a interrompeu, voltando o olhar para Larissa, que permanecia imóvel. O silêncio na mesa foi desconfortável por alguns segundos, mas Ricardo não parecia se importar. Ele voltou a falar de algum tema que, sinceramente, ninguém estava realmente interessado. Mas o momento havia mudado. Larissa sentia um nó na garganta. Ela queria levantar, sair dali, fugir. Só que isso não era uma opção, não com Ricardo por perto. Quando ela achou que a noite não poderia piorar, Ricardo decidiu aumentar ainda mais a pressão. Ele virou o corpo em sua direção e colocou a mão no braço dela, apertando levemente, enquanto falava. Larissa, querida, por que você não conta para eles como foi sua semana? Ou será que nem isso você consegue fazer? O tom de deboche era evidente. Larissa hesitou,
Mas antes que pudesse responder, Ricardo perdeu a paciência. Fala logo. Eu não tenho o dia todo, ele disse, a voz mais alta do que o esperado para um restaurante como aquele. Aquele momento foi o estopim. Larissa tentou responder algo, qualquer coisa, mas Ricardo, irritado com a hesitação, deu um puxão em seu braço. O movimento foi brusco, forte o suficiente para fazer o garfo que ela segurava cair no chão, produzindo um som metálico que fez os outros clientes olharem na direção deles. O tempo pareceu parar. Larissa sentiu todos os olhos no salão voltados para ela, para o garfo no chão, para Ricardo. Ele soltou seu braço na mesma hora, mas o estrago já estava feito. Enquanto isso, João Batista estava sentado no carro, estacionado do outro lado da rua. Ele havia acabado de sair de um plantão pesado, cansado o suficiente para querer ir direto para casa, mas com a mente ainda agitada. Apesar de ser policial há anos, ele nunca conseguia simplesmente desligar. Sempre estava atento, sempre reparava nos detalhes, como se algo dentro dele não o deixasse relaxar. Enquanto olhava distraído para o movimento da rua, foi impossível não notar o restaurante à sua frente. Não era qualquer lugar. Pelo brilho dos lustres e pela sofisticação dos clientes entrando e saindo, dava para perceber que era o tipo de lugar onde só os ricos iam. João nem precisava entrar para saber que uma refeição ali custaria mais do que ele ganhava em uma semana. Mas não foi o luxo que chamou a atenção de João. Foram os gestos, os pequenos movimentos do lado de dentro, visíveis pelas janelas de vidro. Ele podia ver as pessoas sentadas em suas mesas, rindo, conversando. Tudo parecia tão calmo, tão ensaiado, até que algo o fez focar em uma mesa específica. Primeiro foi a maneira como uma mulher mexeu no prato, como se estivesse desconfortável. Ela parecia distante, como se o ambiente ao redor fosse apenas um borrão. E depois veio o homem ao lado dela. Mesmo de longe, João reconheceu o tipo de comportamento. Os gestos eram amplos, cheios de autoridade, como se ele fosse o dono de tudo ali, incluindo a mulher. João não tirava os olhos da cena. Ele percebeu quando o homem se inclinou para ela, como se dissesse algo que exigisse atenção, e a mulher se encolheu ligeiramente. Havia algo errado. Ele podia sentir isso no ar, mesmo do lado de fora. Ele tentou se convencer de que era só um jantar como qualquer outro, que provavelmente não era da conta dele. Mas a cena o fazia lembrar de coisas que ele preferia esquecer. Sua irmã, Camila, era só uma adolescente quando começou a trabalhar para um homem muito parecido com aquele que ele observava agora. O jeito arrogante, o controle em cada movimento, o domínio que parecia se estender até o ar ao redor. João esfregou o rosto, tentando afastar os pensamentos. Não adiantava ficar remoendo aquilo agora. Ele devia apenas ir para casa. Mas antes que pudesse decidir, viu o momento exato em que a situação mudou. O homem segurou o braço da mulher com força. Não foi um gesto qualquer. Foi algo que cortou a calma no ambiente. O garfo dela caiu no chão, e o som metálico foi audível até para João, mesmo através do vidro. As pessoas nas mesas próximas ficaram em silêncio. Algumas olharam desconfortáveis, mas ninguém fez nada. João sentiu o sangue ferver. Ele sabia o que estava acontecendo. Sabia que aquilo não era um acidente. Não era uma situação comum. Era abuso. Ele reconhecia os sinais porque já tinha visto muitas vezes, e porque já tinha vivido isso dentro da própria casa, com Camila. Sem pensar duas vezes, João abriu a porta do carro e atravessou a rua. Ele não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não ia ficar parado. Conforme se aproximava, a cena ficava ainda mais clara. A mulher estava tentando disfarçar o constrangimento, enquanto o homem a encarava com um olhar de superioridade. Ela parecia pequena, presa naquela situação, e, pelo jeito que os outros no restaurante desviavam o olhar, ninguém ali tinha coragem de fazer nada. João entrou no restaurante sem hesitar. Ele não estava uniformizado, estava só com a roupa casual de sempre, mas sua postura era a mesma de quem carregava um distintivo. Ele parou por um segundo perto da entrada, deixando seus olhos se ajustarem à luz mais fraca do ambiente. Tudo parecia ainda mais caro e exagerado por dentro.
Mas João não estava interessado no lugar. Ele focou diretamente na mesa onde estava o casal. A mulher tinha os olhos fixos no prato, mas seu rosto estava vermelho, como se ela segurasse o choro. O homem parecia irritado, mas ainda mantinha a pose, como se nada pudesse abalá-lo. João viu quando ele passou a mão pelos cabelos com um sorriso forçado, tentando retomar o controle. João respirou fundo, se aproximando da mesa com passos firmes. Ele sabia que não podia simplesmente explodir. Sabia que precisava manter a calma, mas por dentro ele já estava revivendo tudo. Camila, sua irmã desaparecida, a impotência que sentiu anos atrás. Ele parou a poucos metros da mesa, o suficiente para ser notado por todos ao redor. Não precisou levantar a voz, não precisou de movimentos exagerados. Apenas deixou sua presença ser percebida. Quando o homem finalmente olhou para ele, a expressão de superioridade vacilou por um instante. Foi sutil, mas João percebeu. Ele reconhecia quando alguém começava a se sentir ameaçado. João não sabia exatamente onde aquilo terminaria, mas sabia que era o começo de algo maior. E ele não ia parar, não dessa vez. João não desviava o olhar. Ele estava ali, parado, firme, enquanto o restaurante inteiro segurava a respiração. Ninguém ousava falar nada, como se qualquer palavra fosse capaz de detonar algo imprevisível. Mas João já sabia. Ele já tinha visto aquela cena antes, já conhecia esse tipo de homem, e não ia sair dali até resolver. Ricardo girou a taça de vinho na mão, como se não se importasse, como se não estivesse sendo desafiado por um completo desconhecido bem no meio do restaurante mais caro da cidade. Mas João percebeu o jeito, que sua mandíbula travou, o leve apertar dos lábios antes do sorriso forçado. Finalmente, Ricardo olhou para ele. "Quem é você?" A pergunta saiu calma, mas carregada de arrogância. Não era um questionamento real. Era um aviso, uma forma de dizer: "Você não tem ideia de com quem está falando." João deu um passo à frente. "Isso não importa. Eu vi o que você fez." Larissa, ao lado de Ricardo, pareceu encolher ainda mais na cadeira. Não porque temia João, mas porque já sabia como aquilo terminaria. Já sabia como Ricardo lidava com quem ousava contrariá-lo. Ricardo soltou uma risada curta, como se achasse tudo aquilo absurdo. "Eu não fiz nada." A voz dele ainda era calma, mas seus olhos entregavam outra coisa: irritação. João olhou para Larissa. Ela não retribuiu o olhar. Manteve-se imóvel, encarando o prato, como se quisesse se tornar invisível. João voltou para Ricardo. Homem de verdade não precisa segurar a mulher pelo braço para provar que tem controle. A risada de Ricardo morreu ali. Ele pousou a taça devagar na mesa e inclinou o corpo para a frente. "E o que você pretende fazer a respeito?" João não hesitou. "O que for necessário." Foi ali que o clima do restaurante mudou completamente. Até os garçons pararam de andar, as mãos apertando os cardápios como se segurassem a própria respiração. Algumas pessoas começaram a pegar os celulares, prontas para gravar qualquer coisa que acontecesse. Ricardo olhou em volta, percebendo que agora era o centro das atenções por um motivo que não lhe favorecia. Então, ele se ajeitou na cadeira, recuperando o sorriso. "Você tem ideia de com quem está falando?" Agora a voz era baixa, mas carregada de ameaça. João cruzou os braços. "Tenho. Você é só mais um covarde que se esconde atrás do dinheiro." Ricardo apertou os punhos. Não estava acostumado a ser confrontado. Não desse jeito. Não por alguém que não parecia ter medo. Larissa finalmente ergueu os olhos. Pela primeira vez em anos, viu alguém se opor a Ricardo sem medo das consequências. E aquilo mexeu com ela. João percebeu. Percebeu o pequeno movimento dela, o jeito que respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Ele sabia que aquele era um momento importante, mas Ricardo também percebeu. E isso o irritou ainda mais. Então ele se levantou devagar, com a postura imponente de sempre, como se esperasse que João recuasse só por vê-lo de pé.
Mas João não se moveu. Ricardo olhou nos olhos dele. Você não tem nada a ver com isso. João deu um sorriso leve. Agora eu tenho. O silêncio foi pesado. O restaurante inteiro aguardava. E Ricardo, por mais que tentasse fingir que ainda controlava a situação, sabia que algo tinha mudado. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele não era o homem mais forte da sala. O restaurante ainda estava em silêncio. As pessoas continuavam olhando para Ricardo e João, mas Larissa sabia que, em poucos minutos, tudo voltaria ao normal. Era sempre assim. As pessoas olhavam, cochichavam, julgavam por alguns instantes e depois seguiam com suas vidas. Mas, para ela, nada passava. Seu coração batia tão forte que parecia que ia pular para fora do peito. Ela olhava para a mesa, mas não enxergava mais os talheres ou o prato à sua frente. A única coisa que sentia era o medo, o mesmo que a acompanhava há anos. Ela queria levantar, sair dali, correr. Mas sabia que não adiantava. Não importava. Para onde fosse, Ricardo sempre encontrava um jeito de alcançá-la. Ele sempre a alcançava. Larissa apertou as mãos no colo, tentando controlar o tremor. Aquela sensação não era nova. Começava com um aperto no estômago. Depois vinha o suor frio na nuca, a respiração curta, como se estivesse sempre prestes a sufocar. Era o pânico. O mesmo pânico que sentiu na primeira vez que Ricardo gritou com ela. Eles ainda eram namorados quando isso aconteceu. Estavam em um jantar na casa dos pais dele, e Larissa, ingênua, fez um comentário qualquer sobre um projeto que Ricardo estava tentando fechar. Algo banal, sem importância. Mas Ricardo odiava ser corrigido, odiava não ter o controle absoluto. Quando chegaram no carro, ele fechou a porta com força e se virou para ela. O olhar que ele deu naquela noite foi o mesmo que deu agora, no restaurante, quando João o desafiou. Naquele dia, ele segurou o braço dela com força e disse baixinho, quase como se fosse um conselho, que uma mulher deve saber seu lugar. O pior de tudo é que, no começo, Larissa acreditou que ele estava certo. Era tão nova, tão apaixonada, que achava que aquele temperamento forte fazia parte do pacote. Homens poderosos eram assim, não eram? Ela se lembrava das amigas dizendo que era normal, que ela tinha sorte de estar com um homem tão bem-sucedido. Os empurrões vieram depois, sempre acompanhados de um pedido de desculpas e um presente caro. Depois vieram os tapas. Mas Ricardo sempre sabia como virar o jogo. Sempre dizia que ela o provocava, que ela sabia como ele era, e ainda assim insistia em desafiá-lo, até que Larissa parou de desafiar. Foi mais fácil aceitar o que ele queria, sorrir nas festas, vestir as roupas que ele escolhia e dizer as palavras que ele aprovava. Mas agora, naquela mesa, tudo aquilo voltou. Porque pela primeira vez, alguém olhou diretamente para Ricardo e o enfrentou. E Ricardo odiava isso. Ela sentiu o olhar dele queimando sua pele. Não precisava olhar para saber que ele estava furioso. Não precisava de palavras para saber que, quando chegassem em casa, ele faria questão de lembrá-la do erro que cometeu ao deixar aquele homem se intrometer. A verdade é que Larissa não sabia o que era mais assustador. O que Ricardo faria naquela noite, ou a simples ideia de que, talvez, pela primeira vez, ela tivesse visto uma chance real de sair dessa vida. Mas essa ideia a apavorava. Porque Larissa sabia o que acontecia com as mulheres que tentavam escapar de homens como Ricardo. João ficou parado ali, no meio do restaurante, olhando para Ricardo sem piscar. Quem visse de fora podia pensar que ele estava apenas agindo como policial, cumprindo o dever de proteger alguém em perigo. Mas não era só isso. Era muito mais do que isso. Era uma sensação antiga, um peso que ele carregava no peito há anos. Algo que ele tentava ignorar, mas que sempre voltava, em sonhos, em lembranças, em momentos como esse. Porque olhando para Ricardo, tudo que João via era outro rosto, o rosto de um homem que ele nunca conseguiu esquecer. Ele se lembrava do dia perfeitamente. Tinha só 17 anos quando aquilo aconteceu, mas cada detalhe ficou gravado como uma cicatriz. Camila, sua irmã mais nova, estava sentada na cozinha, mexendo distraída na colher dentro da xícara de café.
Ela tinha esse jeito, sempre pensativa, sempre sonhadora. João tinha acabado de chegar do treino de futebol, jogou a mochila no chão e foi direto abrir a geladeira, morrendo de fome. Camila, sem nem olhar para ele, falou de um jeito leve, quase casual. Acho que consegui um emprego. João riu, pegando uma garrafa d'água. Só acho? Ou conseguiu mesmo? Camila sorriu. Consegui. Começo semana que vem. Era uma notícia boa. A família deles nunca teve muito dinheiro, e qualquer ajuda era bem-vinda. O pai deles tinha morrido cedo, deixando só a mãe para segurar tudo sozinha. João, na época, ainda estava tentando uma carreira no futebol, então qualquer grana extra era um alívio. Mas então ele perguntou onde seria o trabalho. E foi aí que alguma coisa mudou. Camila hesitou um segundo antes de responder. Numa casa. De uma família importante. João estranhou o jeito dela falar. Que família? Camila abaixou o olhar. Os Fonseca. Na hora, João sentiu um aperto estranho no peito. Mesmo sendo jovem, ele já tinha ouvido falar daquele nome. Ricardo Fonseca era um empresário influente, dono de vários negócios na cidade. E os boatos sobre ele não eram bons. João não sabia detalhes, mas sabia que aquele nome não trazia coisa boa. Você tem certeza disso? Camila sorriu de novo, tentando tranquilizá-lo. A mãe precisa da grana, João. É só um emprego. Eu vou ficar bem. Ele queria acreditar naquilo, mas algo dentro dele dizia que não. Camila começou a trabalhar naquela casa na semana seguinte, e 2 meses depois, desapareceu. A polícia disse que ela tinha fugido. Os amigos disseram que ela devia ter se envolvido com as pessoas erradas, mas João nunca acreditou em nenhuma dessas explicações. Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido. Ele sabia que Ricardo Fonseca estava envolvido, mas não tinha provas. E ninguém queria ouvir um garoto pobre tentando acusar um dos homens mais poderosos da cidade. Foi por isso que João se tornou policial, porque ele jurou que encontraria Camila, porque ele prometeu que nunca mais deixaria um homem como Ricardo fazer outra vítima. E agora, anos depois, ele estava ali, de frente para ele. E tudo que João conseguia pensar era: dessa vez, você não vai escapar. O restaurante inteiro continuava em silêncio. Ricardo sabia que todas aquelas pessoas estavam esperando para ver o que ele faria, e ele odiava isso. Odiava estar no centro das atenções de um jeito que não lhe favorecia. Por um momento ele pensou em partir para a violência ali mesmo. Ele era mais alto e mais forte que João. Tinha dinheiro para lidar com qualquer problema depois. Mas não. Ele não podia perder o controle. Pelo menos não ali. Ele respirou fundo, forçando um sorriso. Pegou sua taça de vinho e girou o líquido devagar, como se não estivesse nem um pouco abalado. Depois, olhou para João, analisando o homem diante dele. Camisa simples, jeans, um relógio barato no pulso. Nada nele indicava que era alguém importante. Era um policial. Ricardo já tinha lidado com muitos antes. Ele sabia exatamente o que fazer. Primeiro, ele precisava tirar a atenção de si. Então olhou para Larissa e estendeu a mão em um gesto ensaiado. Larissa, querida, você está bem? Ela não respondeu. Claro que não respondeu. Ricardo apertou os lábios. Ele sabia que Larissa não falaria nada agora, não na frente de todo mundo. Então virou para João com um sorriso calmo, como se ele fosse um amigo, tentando resolver um mal-entendido. Acho que estamos exagerando, não? Você deve ter interpretado errado a situação. João não reagiu. Ricardo inclinou a cabeça, como se tentasse entender o motivo daquela insistência. Você me viu segurando o braço da minha esposa e tirou conclusões erradas. Isso acontece. Hoje em dia, as pessoas são rápidas para julgar. Agora ele olhou para as outras mesas. Quantos de vocês aqui já não discutiram com seus parceiros? Já não seguraram um braço no calor do momento? Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras pareciam considerar o que ele disse. Era assim que funcionava. Ele sabia manipular as pessoas, fazê-las duvidarem do que viram. Ricardo riu de leve, passando a mão pelo cabelo. Se eu tivesse feito algo errado, vocês acham que minha esposa estaria sentada aqui ao meu lado?
Todos olharam para Larissa. Ela não dizia nada. Não se movia. E Ricardo sabia exatamente o motivo. João continuava ali, firme. Ricardo percebeu que precisava mudar de estratégia. Então deu um suspiro, como se estivesse realmente cansado. Olha, eu entendo que você queira ajudar, mas eu e minha esposa temos uma relação intensa. Paixão de verdade é assim. Às vezes discutimos, às vezes brigamos, mas no fim, sempre ficamos bem. O jeito como ele disse aquilo foi calculado. Ele queria que as pessoas ao redor sentissem que estavam se metendo onde não deviam. Queria que João se sentisse um idiota por estar ali. Ele sorriu de novo, confiante. O que você acha, policial? Podemos deixar isso para trás? Mas João não caiu, não desviou o olhar, não se mexeu. E pela primeira vez naquela noite, Ricardo sentiu que algo estava diferente. Porque, pela primeira vez, suas palavras não estavam funcionando. O silêncio do restaurante era quase insuportável. Ninguém se mexia. Ninguém sabia o que fazer. Ricardo continuava ali, com aquele sorriso ensaiado, esperando que João aceitasse suas palavras e fosse embora. Ele estava acostumado a controlar situações assim. Manipular. Mudar a narrativa. Sempre funcionava. Mas João não estava jogando esse jogo. Ele ficou parado, olhando diretamente nos olhos de Ricardo, sem piscar. Era um olhar diferente. Não tinha medo, não tinha dúvida. E isso fez Ricardo se incomodar. Então veio uma voz, baixa, mas firme. Eu vi o que aconteceu. Não era João. Não era Larissa. Era uma mulher sentada 2 mesas atrás. Todos viraram o rosto na mesma hora. Ela usava um vestido preto simples, tinha cabelo curto e cacheado. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, e ela segurava o guardanapo com força no colo, como se tentasse conter algo dentro dela. Ricardo riu, como se achasse graça. Você viu? O que exatamente você acha que viu? Ela não recuou. Eu vi você segurando o braço dela. Vi o jeito que ela ficou depois disso. Ricardo balançou a cabeça impaciente. Eu já expliquei. Foi um mal-entendido. Minha esposa e eu discutimos. Acontece. Outra voz surgiu. Dessa vez de um homem mais velho, sentado no canto. Isso não é jeito de tratar uma mulher. O impacto foi instantâneo, porque agora não era só João. Agora eram pessoas do restaurante, clientes daquele mesmo ambiente caro e exclusivo, pessoas que Ricardo provavelmente consideraria seus iguais. E eles estavam se voltando contra ele. O desconforto no salão cresceu. Algumas pessoas ainda evitavam olhar, querendo se afastar da confusão, mas outras começaram a sussurrar entre si. Mais uma mulher falou. Eu também vi. Não foi só uma discussão. Ricardo olhou ao redor. Por um segundo, só um segundo, ele percebeu que estava perdendo o controle da situação. E aquilo era inaceitável. Ele se virou para Larissa. Diz alguma coisa. Ela ficou muda. Ricardo fechou a cara. Larissa. Fala. Ela apertou os lábios. O ar parecia pesado ao redor dela. Era sempre assim. Ele a colocava contra a parede, a forçava a dizer o que ele queria. Era isso que ele queria agora. Mas antes que ela falasse qualquer coisa, João deu um passo à frente. Você não pode forçá-la a falar. A voz de João era firme, mas sem pressa. Ele não estava ali para brigar. Ele estava ali porque sabia exatamente o que estava acontecendo. E agora, não era só ele. Ricardo olhou em volta de novo. Vários olhares estavam nele. Ele sentia o peso disso. Ele percebeu que, dessa vez, sair dessa situação não seria tão simples. Porque dessa vez, ele não tinha total controle. O clima no restaurante tinha mudado. Antes, Ricardo dominava o ambiente. Agora, era diferente. As pessoas estavam olhando para ele de um jeito novo, como se estivessem enxergando algo que nunca tinham percebido antes. E Ricardo odiava isso, porque ele sempre foi um mestre em manter as aparências. Desde jovem, aprendeu que o mundo era um jogo de poder. Seu pai, um empresário frio e calculista,
Sempre repetia a mesma coisa. Quem controla a narrativa, controla tudo. E Ricardo seguiu essa filosofia à risca. Ele nunca levantava a voz em público. Nunca perdia a paciência. Sempre tinha um sorriso pronto. Sempre sabia a coisa certa para dizer. Mesmo quando fazia algo errado, sempre dava um jeito de parecer que estava certo. Mas naquela noite, naquele restaurante, tudo estava escapando de suas mãos. E ele estava furioso. Por dentro, seu sangue fervia, mas por fora, manteve a postura. Ajustou o paletó, respirou fundo e tentou recuperar o controle. Ele olhou para João. Você acha que pode entrar aqui e me acusar na frente de todo mundo? João não respondeu. Não precisava. As pessoas já estavam vendo. Vendo o jeito que Larissa não olhava para ele, vendo o medo silencioso nos olhos dela, vendo como Ricardo tentava esconder a raiva atrás de um sorriso falso. Uma mulher, no canto do restaurante, sussurrou algo para a amiga. Um homem de terno mexeu desconfortável no guardanapo. Era sutil. Mas Ricardo percebeu. E então, pela primeira vez, sua máscara rachou. Seus olhos escureceram. Seu maxilar travou. Porque ele entendeu que naquele momento, aquelas pessoas não o viam mais como o empresário poderoso. Elas viam um agressor. E essa era a única coisa que ele jamais poderia permitir. O silêncio pesava. E no meio daquele silêncio, Ricardo fez o que sabia fazer de melhor. Mentiu. Virou-se para todos ao redor e riu, como se tudo aquilo fosse um grande mal-entendido. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar com calma. Seu tom era leve, quase amigável. Vocês realmente acreditam que eu machucaria minha própria esposa? Os olhares ao redor não mudaram. Ricardo passou a mão no queixo, fingindo estar decepcionado. Eu sou um homem conhecido nessa cidade. Vocês já ouviram alguma coisa contra mim antes? Ninguém respondeu. Mas João, sim. Eu ouvi. Ricardo virou o rosto para ele, ainda tentando manter o controle. João cruzou os braços. Não é a primeira vez que você faz isso. Não é a primeira vez que uma mulher ao seu lado parece assustada. Ricardo riu de novo, mas dessa vez foi forçado. E quem é você, afinal? Um policial qualquer? Você não sabe nada sobre mim. João não piscou. Sei mais do que você imagina. Foi nesse momento que algo dentro de Ricardo estalou. Porque pela primeira vez ele sentiu que estava lidando com alguém que não podia ser manipulado, e isso o apavorava. Larissa não se lembrava da última vez que alguém tinha falado por ela. Durante anos, sua vida foi um palco onde Ricardo era o único protagonista. Ela estava ali, mas sempre nos bastidores, sempre na sombra dele. Ouvia as ordens, obedecia, sorria quando necessário, mas nunca era vista de verdade. Agora, naquele restaurante, algo diferente estava acontecendo. João Batista não tinha abaixado a cabeça, não tinha desviado o olhar, não tinha se curvado ao poder de Ricardo. Ele ficou ali, parado, enfrentando o homem que Larissa nunca teve coragem de desafiar. E isso a fez sentir algo novo, algo estranho. Era uma mistura de medo e curiosidade. Medo, porque sabia que Ricardo jamais deixaria aquilo passar. Curiosidade, porque pela primeira vez se perguntou como seria não ter medo. Ela apertou os dedos contra o vestido, sentindo o tecido macio sob suas mãos. Quantas vezes tinha vestido roupas escolhidas por Ricardo sem nem pensar? Quantas vezes tinha deixado que ele decidisse tudo? Sua mente voltou para o começo de tudo. Ela tinha 21 anos quando conheceu Ricardo. Jovem, cheia de sonhos. Ele era mais velho, mais experiente, com um jeito sedutor que fazia qualquer uma se sentir especial. No início, ele a tratava como uma joia rara. A fazia acreditar que ela era a mulher mais incrível do mundo. Mas aos poucos, começou a moldá-la. Dizia como ela deveria se vestir, como deveria falar, quais amigos deveriam ser cortados. Dizia que tudo isso era por amor, que ele só queria protegê-la. E ela acreditou. Cada pequena regra, cada pequena restrição, cada pequena humilhação disfarçada de carinho. Quando percebeu, já não era dona de si mesma.
Mas ali, naquele restaurante, vendo Ricardo perder o controle pela primeira vez, Larissa sentiu um fio de esperança. Talvez ele não fosse tão intocável. Talvez o medo que ela sentia não fosse um destino. Talvez, só talvez, ela pudesse escolher algo diferente. Seu coração disparou com essa ideia. Porque se isso fosse verdade, significava que ela tinha desperdiçado anos da sua vida vivendo uma mentira. E essa era a verdade mais assustadora de todas. João não conseguiu dormir naquela noite. Mesmo depois de sair do restaurante, mesmo depois de ver Ricardo se recompor e fingir que nada aconteceu, mesmo depois de perceber que Larissa ainda estava presa no medo, algo dentro dele não o deixou descansar. Porque ele sabia. Sabia que aquela não era uma história qualquer. Não, era só uma mulher sendo maltratada por um homem poderoso. Era mais do que isso, era um padrão. E João passou anos caçando padrões. Sentado à mesa da cozinha, ele espalhou papéis na frente dele. Arquivos antigos, anotações rabiscadas à mão, recortes de jornal. Tudo que conseguiu reunir nos últimos anos sobre Ricardo Fonseca. Mas agora, ele olhava para tudo aquilo com outros olhos. Agora, Larissa era parte dessa história. Agora, ele tinha um novo ponto de partida. Ele voltou para o começo, para o que sempre foi sua maior obsessão: o desaparecimento de Camila. Camila havia começado a trabalhar para Ricardo Fonseca quando tinha 19 anos. Era empregada doméstica na mansão Deli. Era um trabalho simples, mas pagava bem, e ela sempre dizia que, apesar da frieza dos patrões, não tinha nada do que reclamar. Até que de repente sumiu. A polícia nunca investigou a fundo. Disseram que era uma garota jovem que, provavelmente, fugiu com algum namorado, mas João nunca acreditou nisso, porque Camila nunca fugiria sem avisá-lo. E agora, olhando os arquivos, ele percebeu algo que antes não tinha visto. Ela não foi a única. Outras mulheres, todas com alguma ligação com Ricardo Fonseca, desapareceram ou morreram de formas estranhas. A primeira esposa de Ricardo, Isabela, sofreu um acidente de carro numa estrada deserta. A segunda, Patrícia, foi encontrada sem vida em seu próprio quarto, com uma garrafa de remédios ao lado da cama. Uma ex-funcionária, Ana Paula, simplesmente desapareceu. E agora, Larissa estava presa no mesmo ciclo. João sentiu o sangue ferver. Tudo estava ali, bem na frente dele esse tempo todo. Ricardo não era só um homem controlador, ele era um predador. E João não ia descansar até derrubar esse desgraçado. João passou a noite inteira revisando documentos, ligando para contatos antigos e tentando descobrir alguma coisa. A cada novo detalhe, sua raiva só aumentava. Ricardo Fonseca não era só um homem violento e controlador. Ele era um criminoso perigoso. E Larissa era a próxima vítima. O padrão estava claro. Todas as mulheres que passaram pela vida de Ricardo tinham sumido ou morrido sob circunstâncias estranhas. Mas até agora, João só tinha suspeitas, não provas concretas. Ele precisava de algo que ligasse Ricardo diretamente a um crime. Foi então que recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Se quer saber a verdade, me encontre amanhã às 14 horas no Café Estação. João franziu a testa. Podia ser uma armadilha, mas também podia ser sua melhor chance. No dia seguinte, ele chegou ao café 10 minutos antes do combinado e se sentou em um canto, de onde podia ver todo o movimento. Observou cada pessoa que entrava, procurando algum rosto familiar, e então a viu. Uma mulher loira, óculos escuros e casaco largo, sentou-se na mesa ao lado dele sem olhar diretamente para João. Se você está aqui, significa que já sabe sobre Ricardo, ela disse, sem rodeios. A voz era tensa, como se estivesse sempre esperando ser ouvida por alguém. Quem é você? João perguntou mantendo a calma. Ela tirou os óculos e o encarou. Meu nome é Marina. Eu trabalhei para ele. Sei o que ele fez. E sei o que ele está planejando. O coração de João acelerou. O que ele está planejando? Marina olhou ao redor antes de continuar. Ele quer se livrar da Larissa. Assim como fez com as outras. João já suspeitava disso,
Mas ouvir aquelas palavras fez seu sangue gelar. Como você sabe disso? Porque eu trabalhava no financeiro da empresa dele. Ele movimenta muito dinheiro em contas secretas. Vi transferências estranhas para um homem chamado Jader Soares. Quem é Jader Soares? Um sujeito que resolve problemas. João entendeu na hora o que aquilo significava. Ricardo não ia simplesmente se divorciar de Larissa. Ele queria que ela desaparecesse e ia pagar alguém para fazer isso acontecer. João puxou o celular e começou a anotar o nome. Se você mexer com isso, Ricardo vai atrás de você, Marina avisou. Ele não perde. Nunca. João guardou o telefone no bolso. Então é melhor ele se preparar, porque dessa vez ele vai perder. Ele se levantou, já pensando no que fazer a seguir. Agora ele tinha um nome. Agora ele tinha um alvo, e não ia parar até salvar Larissa das mãos desse monstro. A casa estava escura e silenciosa. Apenas o som dos passos de Larissa ecoava pelo chão de mármore enquanto ela caminhava lentamente pelo corredor. Ela segurava o celular com força, sentindo os dedos frios contra o aparelho. Seu coração batia rápido, mas sua mente estava clara. Pela primeira vez em anos, ela sabia exatamente o que precisava fazer. A conversa com João não saía da sua cabeça. Desde o jantar no restaurante, sua mente não teve um segundo de paz. Ela passou os últimos dias revivendo tudo, cada detalhe do que tinha suportado nos últimos anos. Cada insulto disfarçado de conselho, cada humilhação escondida atrás de um sorriso, cada vez que Ricardo a fez se sentir pequena, fraca, insignificante. Mas ela não era. Ela nunca foi. Ela só tinha esquecido disso. Naquela noite, depois que Ricardo dormiu, Larissa pegou o celular e foi até o escritório dele. A porta rangeu levemente ao abrir, mas ele não se mexeu no quarto. Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e respirou fundo. O escritório sempre foi proibido para ela. Ricardo dizia que era onde ele cuidava dos negócios, onde fazia reuniões importantes. Mas Larissa sabia a verdade. Era onde ele escondia tudo. Ela ligou a luminária da mesa e olhou ao redor. Pastas, gavetas trancadas, um cofre na parede. O cofre. Ela se aproximou e tocou a superfície fria do metal. O código. Ela não sabia o código. Por um segundo, sentiu o desespero voltar. Mas então se lembrou. Ricardo era metódico. Sempre foi. Ele tinha mania de números importantes. Datas. Aniversários. Ela tentou a data de nascimento dele. Nada. A data do casamento. Nada. O aniversário da mãe dele. O cofre fez um clique baixo e se abriu. Larissa prendeu a respiração enquanto puxava a porta devagar. Lá dentro, havia envelopes, documentos, um pendrive. Ela pegou tudo. As mãos tremiam enquanto folheava os papéis. Números de contas, transações, cópias de e-mails, coisas que ela não entendia completamente, mas que pareciam importantes. Então, encontrou algo que fez seu sangue gelar, um contrato. Seu nome estava ali, e a assinatura de Ricardo. Ela leu cada palavra, o pavor crescendo a cada linha. Ricardo estava preparando sua saída. Mas não era um divórcio. Ele já estava movendo dinheiro, transferindo bens, organizando documentos como se estivesse se preparando para um evento inevitável. Larissa fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Ela ia ser a próxima. Como Isabela, como Patrícia, como todas as outras. Mas agora ela sabia. Agora ela tinha provas. Ela pegou o celular e digitou rapidamente. João, eu preciso falar com você. Agora. Ela apertou o botão de enviar e olhou para a porta. Ricardo ainda dormia. Mas não por muito tempo. E quando ele acordasse, tudo mudaria. Ricardo Fonseca sempre soube esconder segredos. Ele era bom nisso. Muito bom. Desde jovem, aprendeu que poder não vinha só do dinheiro. Vinha da informação. Das coisas que você sabia sobre os outros. Das coisas que os outros não sabiam sobre você. A vida inteira, ele construiu uma imagem perfeita. O empresário bem-sucedido. O marido exemplar. O homem que todos respeitavam.
Mas ninguém se tornava tão poderoso sem sujar as mãos. E as mãos de Ricardo estavam cobertas de sangue. João sabia disso. Ele só precisava provar. Naquela manhã, depois da mensagem de Larissa, ele reuniu tudo o que tinha. Os documentos que ela encontrou. As transações suspeitas. O contrato que provava que Ricardo já estava planejando se livrar dela. Mas aquilo ainda não era suficiente. João precisava cavar mais fundo. Ele passou horas no arquivo da delegacia, puxando antigos registros. Casos arquivados, processos que nunca foram adiante, depoimentos que desapareceram. E então ele encontrou o nome de Isabela Mendes Fonseca, a primeira esposa de Ricardo. O caso foi fechado como acidente de trânsito, mas havia algo estranho no relatório. O policial que atendeu à ocorrência fez uma anotação no canto da página. Frenagem brusca. Indício de tentativa de desvio antes da batida. João franziu a testa. Se alguém tenta desviar, significa que viu o perigo antes do impacto. Mas o laudo oficial dizia que Isabela dormiu ao volante. Ele puxou o laudo toxicológico. Nada de álcool, nada de remédios controlados. Ela estava completamente sóbria. Mas morreu como se tivesse simplesmente aceitado bater o carro contra uma árvore. João sentiu um arrepio. Ele continuou pesquisando. Patrícia Oliveira Fonseca, a segunda esposa, morta em casa, por suposta overdose de calmantes. O atestado de óbito dizia suicídio. Mas João encontrou uma informação curiosa. A empregada da casa, Ana Lúcia, prestou um depoimento dizendo que Patrícia tinha medo de remédios. Ela nunca tomava nada, nem para dor de cabeça, e mesmo assim foi encontrada morta com uma dose fatal no organismo. Outra mulher na vida de Ricardo. Outro caso encerrado sem muitas perguntas. E então veio Camila. O nome da irmã de João apareceu em uma denúncia anônima. Alguém ligou para a polícia meses depois do desaparecimento e disse que ela sabia demais. Que tinha visto algo, mas o número nunca foi rastreado e a denúncia nunca foi investigada. João fechou os olhos por um segundo. Tudo se conectava. Ricardo casava, seduzia, manipulava. E quando não precisava mais da mulher ao seu lado, ela desaparecia. Agora, ele ia fazer o mesmo com Larissa. Mas desta vez, ele não ia conseguir. Desta vez, alguém estava pronto para detê-lo. João pegou o telefone. Era hora de acabar com a farsa de Ricardo Fonseca. João não piscava. Ele olhava para a tela do computador. O cursor piscando sobre o nome da irmã, como se aquilo fosse uma piada cruel. Camila Batista. Anos de busca. De perguntas sem respostas. De noites em claro imaginando se ela estava viva, se sofreu, se chamou por ele antes de desaparecer. E agora, ali, bem na sua frente, um pedaço da verdade. A denúncia anônima que nunca foi investigada. A ligação que dizia que Camila sabia demais. João fechou os olhos e respirou fundo. Ele sentia o estômago revirar. Um nó apertado na garganta. Mas ele não podia parar. Ele voltou para os registros, digitando rápido, procurando qualquer outro rastro que levasse até ela. E então encontrou. Camila Batista. Nome citado em um inquérito arquivado sobre uma mulher chamada Isabela Mendes Fonseca, a primeira esposa de Ricardo. João sentiu o coração acelerar. Ele abriu o arquivo, leu cada palavra. Isabela Mendes Fonseca tentou fugir. Tentou deixar Ricardo. E Camila ajudou. Sua irmã trabalhou na mansão de Ricardo por apenas 2 meses. 2 meses foram o suficiente para ela ver o que ninguém mais via. O medo nos olhos de Isabela. Os hematomas escondidos sob roupas caras. As ligações que ela fazia chorando para alguém que nunca retornava. Camila não era do tipo que ficava calada. Ela tentou ajudar. Tentou fazer Isabela escapar. Mas não deu tempo. Isabela morreu antes disso. E Camila desapareceu logo depois. João sentiu o sangue ferver. Isso explicava tudo. Explicava por que Ricardo nunca teve medo da polícia. Por que cada peça da sua sujeira desaparecia antes que alguém pudesse ligar os pontos. E agora, João entendia. Camila não fugiu. Ela foi silenciada. Ou ainda estava viva.
Ele se agarrou nessa possibilidade, porque se sua irmã ainda estivesse em algum lugar, esperando ser encontrada, então ele ainda tinha tempo. Ele precisava encontrá-la. E precisava fazer Ricardo pagar. O celular vibrou sobre a mesa. Ricardo olhou para a tela e leu a mensagem curta que acabara de chegar. Temos um problema. Ele franziu a testa e sentiu um aperto no estômago. O que isso queria dizer? Pegou o telefone e ligou imediatamente. A voz do outro lado atendeu baixo, tensa. João Batista. Ele está investigando. O sangue de Ricardo ferveu. Ele já esperava que aquele policialzinho tentasse alguma coisa, mas não imaginava que ele chegaria tão longe, tão rápido. O que ele sabe? A voz de Ricardo saiu fria. Tudo. Ricardo fechou a mão com força, os nós dos dedos ficando brancos. Por um momento, ele não disse nada. Ficou ali, olhando para o nada, tentando processar. João Batista estava escavando seu passado, ligando os pontos, descobrindo verdades que ele enterrou há anos. Isso não podia acontecer. Isso não ia acontecer. Ele respirou fundo e se levantou, caminhando pelo escritório. Sua mente girava, buscando uma saída. Ele sempre teve uma saída, sempre soube como virar o jogo. Mas dessa vez, as coisas estavam diferentes. Dessa vez, a situação estava fugindo do controle. Larissa. Ele sabia que ela estava envolvida nisso. Desde aquela noite no restaurante, algo nela mudou. Ela não era mais a mulher passiva, silenciosa, que ele moldou ao longo dos anos. Ela estava se voltando contra ele. Isso o fez ranger os dentes. Ele nunca perdeu. Nunca. E não ia começar agora. Pegou o telefone de novo e discou outro número. A voz atendeu do outro lado. Resolva isso. Agora. A ligação caiu. Ricardo respirou fundo, tentando se acalmar. Ele olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros, mais frios. Ele estava perdendo o controle. E quando Ricardo Fonseca perdia o controle, as coisas ficavam perigosas. O dia parecia comum para Dona Margarida. Ela acordou cedo, como sempre fazia, e preparou seu café com calma. Gostava de sentar à mesa, olhar pela janela e observar o movimento da rua. Era um costume antigo, um daqueles hábitos que traziam uma sensação de normalidade, mesmo quando a vida estava cheia de incertezas. Mas naquele dia, a normalidade era uma ilusão. Ela não percebeu o carro parado na esquina, nem os homens que a observavam há horas. Dona Margarida nunca imaginaria que naquele mesmo dia, sua vida mudaria completamente. Depois do café, ela saiu para a padaria. Gostava de comprar pão fresco. Andava devagar, cumprimentando os vizinhos, trocando algumas palavras com o dono do mercado da rua de cima. Não tinha pressa para voltar. Mas talvez devesse ter tido. Quando dobrou a esquina de volta para casa, sentiu algo estranho. Um silêncio diferente, como se o ar estivesse mais pesado. Foi quando percebeu o carro preto parado em frente ao portão. Seu coração acelerou. A porta do carro abriu e um homem saiu. Ele usava óculos escuros, camisa escura, rosto sem expressão. Dona Margarida congelou. Dona Margarida? A voz dele era educada, mas tinha algo errado. Ela hesitou. Sim. Ele deu um passo à frente. A senhora poderia nos acompanhar? Ela sentiu o estômago revirar. Me acompanhar para onde? Outro homem saiu do carro. Esse era maior, forte, e tinha um olhar que gelou seu sangue. Vai ser melhor para todo mundo se a senhora não dificultar as coisas. Foi aí que ela entendeu. Não era um pedido, era uma ordem. Ela olhou para os lados tentando pensar rápido. Será que alguém estava vendo aquilo? Será que conseguiria correr? Mas, antes que pudesse reagir, sentiu uma mão agarrar seu braço. Melhor entrar no carro. Agora. O medo tomou conta dela. Ela tentou puxar o braço, tentou gritar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta do carro se abriu e ela foi empurrada para dentro. O mundo girou por um segundo. A porta bateu. O carro arrancou.
Dona Margarida estava presa, e ninguém sabia onde ela estava. A viagem foi longa. Ela não sabia dizer quanto tempo passou, mas sabia que estavam indo para longe da cidade. Pela janela, via a paisagem mudando. Primeiro prédios, depois casas menores, depois nada além de estrada e árvores. O homem do banco da frente falava no telefone. Já pegamos. Silêncio. Sim, ela está bem. Silêncio de novo. Dona Margarida não conseguia ouvir a outra voz, mas sentia que sabia exatamente com quem ele estava falando. Ricardo. Ela fechou os olhos, tentando manter a calma. Mas como manter a calma quando você sabe que sua vida está nas mãos de um monstro? Horas depois, o carro parou. Ela foi puxada para fora e levada para dentro de um galpão escuro. O cheiro de poeira e ferrugem enchia o ar. Um dos homens amarrou suas mãos, enquanto o outro falava com alguém ao telefone. Estamos prontos. Dona Margarida tentou não demonstrar o medo, mas por dentro sabia a verdade. Ricardo não queria só assustá-la, ele queria usar ela como moeda de troca. E se Larissa não fizesse exatamente o que ele queria, ela não sairia dali viva. O celular de Larissa vibrou na mesa. Ela sentiu um arrepio antes mesmo de olhar a tela. Algo dentro dela dizia que não era uma mensagem qualquer. Quando pegou o telefone, suas mãos tremiam. A mensagem era curta. Temos sua mãe. Faça o que Ricardo mandar, ou nunca mais verá ela de novo. O chão pareceu sumir sob seus pés. A cabeça de Larissa girou. O ar ficou pesado. Dona Margarida. Sua mãe. Sequestrada. Ela leu a mensagem de novo e de novo, como se seu cérebro se recusasse a aceitar. Não. Isso não podia estar acontecendo. Mas estava. Ricardo finalmente mostrou sua pior face. Ele não estava mais jogando com ameaças sutis ou chantagens emocionais. Agora era direto. Cruel. Larissa tentou respirar fundo, mas sua mente estava um caos. O que ela fazia agora? Se fizesse o que Ricardo queria, ele soltaria sua mãe? Ou isso era só uma ilusão? Se ela tentasse resistir, colocaria Dona Margarida em perigo? Ela queria chorar, queria gritar, queria correr até Ricardo e implorar, mas sabia que isso não adiantaria. Ela conhecia ele. Sabia que ele não tinha limites. A verdade era uma só. Se ela não parasse Ricardo agora, ele não ia parar nunca. Larissa se levantou e olhou para o próprio reflexo no espelho da sala. Os olhos estavam vermelhos, a respiração acelerada, o rosto pálido. Mas havia algo diferente. Dessa vez, ela não estava só com medo. Dessa vez, havia algo a mais: ódio, determinação. Ela pegou o celular e discou. A voz do outro lado atendeu na segunda chamada. Era João. Larissa não hesitou. Ela sabia o que precisava fazer. E dessa vez, ela não ia fugir. A noite estava densa, abafada. O vento balançava as folhas das árvores ao redor do galpão. Mas ali dentro, onde Dona Margarida estava amarrada a uma cadeira, o ar parecia parado, pesado. Ela sentia o cheiro forte, de ferrugem e óleo velho, misturado com o suor dos homens que a vigiavam. O mais alto deles olhou o celular e bufou impaciente. Ricardo quer que a gente espere. O outro, um pouco mais baixo, coçou a barba. Esperar o quê? Ele já conseguiu o que queria. A mulher vai obedecer, não vai ter escolha. Dona Margarida fechou os olhos por um instante, tentando ignorar o medo latejante dentro do peito. Ela conhecia a filha. Sabia que Larissa não ia aceitar isso sem lutar, e ela estava certa. A estrada até o galpão parecia interminável. Larissa estava no banco do carona, o rosto pálido, a boca seca. Suas mãos estavam frias, mas sua mente nunca esteve tão clara. João dirigia com firmeza, o olhar fixo na estrada. No banco de trás, 2 policiais que ele confiava seguravam armas no colo, prontos para agir. Eles não tinham autorização oficial para isso. Mas ninguém ali estava pensando em burocracia. Isso era pessoal. João reduziu a velocidade quando as luzes do galpão apareceram no horizonte. Tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Ele perguntou sem desviar os olhos da estrada. Larissa engoliu em seco.
Não existe mais volta. João assentiu. Então vamos acabar com isso. O primeiro tiro quebrou o silêncio da noite. Os capangas de Ricardo se entreolharam por um segundo antes de puxarem as armas. Alguém está aqui, o mais alto disse, andando até a porta. Antes que pudesse reagir, a madeira explodiu à sua frente e ele foi arremessado para trás com a força do impacto. João entrou primeiro, seguido pelos outros 2 policiais. Larissa veio logo atrás, o coração disparado, os olhos varrendo o ambiente até encontrar sua mãe. Dona Margarida estava amarrada, mas viva. Aos poucos, a ficha caiu. Elas iam sair dali, iam sobreviver. Mas Ricardo ainda não tinha perdido. Não completamente. O barulho do motor veio de trás do galpão. João girou o corpo a tempo de ver um carro preto arrancando, os pneus gritando contra o asfalto. Ricardo. Ele estava fugindo. Não dessa vez. João correu de volta para o carro e pulou no banco do motorista. Larissa entrou do outro lado sem hesitar. O que você está fazendo? João perguntou, pisando fundo no acelerador. Eu vou até o fim, ela respondeu, sem desviar os olhos da estrada. Ricardo sabia que era sua última chance. Acelerou, desviando de uma curva fechada, os faróis iluminando a estrada vazia. Mas no retrovisor, as luzes do carro de João se aproximavam rápido. Eles iam pegá-lo. Não podia deixar isso acontecer. Ricardo agarrou o volante com força. Se tivesse que derrubar alguém da estrada, ele derrubaria. Mas então, um farol surgiu na sua frente. Não um carro, uma viatura. E depois outra. E mais outra. Ricardo freou com tudo, os pneus cantando no asfalto. O carro deslizou de lado e bateu contra um poste. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Até que a porta do carro foi arrancada e mãos firmes o puxaram para fora. João olhava para ele de cima, o peito subindo e descendo com a respiração pesada. Ricardo tentou se soltar, tentou dizer alguma coisa, mas antes que pudesse abrir a boca, sentiu as algemas apertarem seus pulsos. O jogo acabou. E dessa vez, não havia mais como escapar. O asfalto ainda estava quente da freada brusca. O carro de Ricardo batido contra o poste soltava fumaça pelo capô amassado. O cheiro de borracha queimada tomava o ar, mas ninguém ali prestava atenção nisso. Todos os olhos estavam nele. Ricardo Fonseca. Caído no chão, as mãos algemadas para trás, a roupa impecável agora suja de poeira. Ele respirava rápido, os olhos girando de um lado para o outro, como um animal encurralado. Pela primeira vez em anos, não havia saída. João estava parado sobre ele, os punhos cerrados, tentando conter a raiva. Tudo o que queria era acabar com aquilo ali mesmo, mas não ia dar esse gosto a Ricardo. Ele não merecia uma saída fácil. As viaturas cercavam o local. Policiais armados observavam, esperando instruções. Tudo o que restava agora era levá-lo. Larissa se aproximou devagar. Ela parou ao lado de João e olhou para Ricardo. Ele ergueu os olhos para ela, e por um instante, tentou sorrir. Ainda achava que tinha controle. Ainda achava que podia virar o jogo. Larissa apenas balançou a cabeça, sem emoção. Acabou, Ricardo. Ele soltou uma risada curta, carregada de desprezo. Acabou? A voz dele saiu rouca, mas ainda carregava a arrogância. Você acha que venceu? Ela não respondeu. Ele continuou, tentando manter o tom frio. Eu sou Ricardo Fonseca. Você acha que algumas acusações vão me derrubar? Meus advogados vão resolver isso antes do amanhecer. Dessa vez, quem riu foi João. Ele se abaixou até ficar na altura de Ricardo e falou baixo, só para ele ouvir. Você acha que eu te derrubei sozinho? Ricardo franziu a testa. Foi então que viu. Jornalistas.câmeras. Pessoas gravando com celulares. Toda a cidade agora sabia. Todos estavam vendo ele ali, algemado no chão como um criminoso qualquer. Seus advogados podiam tentar, mas não havia como enterrar aquilo. Dessa vez, não era só um caso arquivado. Dessa vez, era o fim. Os policiais puxaram Ricardo de pé e o empurraram na direção da viatura. Ele se virou para Larissa uma última vez, os olhos cheios de ódio. Você vai se arrepender. Ela manteve o olhar firme.
Eu já me arrependi tempo demais. A porta da viatura bateu. E Ricardo Fonseca, o homem que achava que nunca seria pego, foi levado embora. Para sempre. O telefone de João tocou no meio da madrugada. Ele estava sentado na beira da cama, ainda vestido, com as roupas da operação, a cabeça baixa, os cotovelos apoiados nos joelhos. A adrenalina do dia começava a baixar, e agora tudo o que restava era o peso da exaustão. Quando pegou o celular e viu um número desconhecido, seu primeiro instinto foi ignorar. Mas algo dentro dele o fez atender. A voz do outro lado era hesitante. João. Foi como se o mundo parasse. O tempo congelou, os pensamentos desapareceram, o ar ficou pesado. Ele conhecia aquela voz. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de tanto tempo procurando por ela, sabia exatamente quem era. Camila. Ele não conseguiu responder de imediato. Ela ficou em silêncio por um momento, como se também não soubesse o que dizer. Então tentou de novo, mais baixa dessa vez. João, sou eu. O peito dele subiu e desceu em um suspiro trêmulo. Ele fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Camila estava viva. O café na mesa já tinha esfriado quando João chegou ao endereço que ela enviou. Era uma cidade pequena, longe de tudo. Um lugar discreto, onde ninguém fazia perguntas. Quando ele desceu do carro, sentiu um frio na barriga que não sentia há anos. E então, viu ela. Parada na porta da pequena cafeteria, os braços cruzados, nervosa. Os olhos eram os mesmos, o cabelo mais curto, o rosto mais magro. Mas era Camila. Viva João ficou ali, parado, sem saber o que fazer. Camila também hesitou. Então, devagar. Ela deu um passo à frente. Depois outro. Até que os dois estavam cara a cara. Ela mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas. Eu achei que nunca mais ia te ver. João não conseguiu mais segurar. Ele puxou a irmã para um abraço apertado, sentindo o corpo dela tremer contra o seu. Anos de perguntas. Anos de dor. Anos achando que tinha falhado. E agora, ali, segurando Camila nos braços, ele finalmente soube. Ele nunca mais ia deixá-la desaparecer. O sol atravessava a janela da sala, iluminando o chão de madeira. O ar da manhã era fresco, carregado com o cheiro de café recém-passado. Larissa sentia o calor da xícara entre os dedos, mas sua mente estava longe dali. Fazia uma semana que Ricardo tinha sido preso. 7 dias. 168 horas desde que sua vida mudou completamente. Ela ainda acordava sobressaltada de madrugada, como se estivesse esperando que ele surgisse ao seu lado, pronto para mandar nela de novo. Mas então, lembrava, ele não podia mais machucá-la. A realidade ainda parecia um sonho estranho. Durante tanto tempo, Larissa se acostumou a viver com medo que agora, sem ele, sem aquela presença sufocante, sem o olhar de controle, ela se sentia vazia. Mas não era um vazio ruim. Era espaço. Espaço para respirar, para pensar, para decidir o que queria para si. Ela passou os últimos dias tentando entender quem era sem Ricardo. No início, foi assustador. Pequenas coisas, como escolher a própria roupa ou decidir o que comer, pareciam desafios impossíveis. Durante anos, todas as decisões tinham sido dele. Agora, pela primeira vez, eram dela. E ela queria aproveitar isso. Pegou um caderno e abriu na primeira página em branco. Escreveu no topo: "O que eu quero?" Ficou olhando para a pergunta por um tempo. Depois, respirou fundo e começou a escrever. Queria trabalhar. Nunca tinha tido uma carreira de verdade porque Ricardo dizia que não precisava. Agora, queria algo que fosse dela. Queria ajudar outras mulheres. Queria garantir que ninguém passasse pelo que ela passou. Fechou os olhos e viu o rosto da mãe. Dona Margarida estava se recuperando, mas a dor de ter sido usada como moeda de troca ainda estava ali. Nenhuma mulher deveria viver com esse medo. E então, Larissa soube. Ela ia transformar sua dor em algo útil. Pegou o celular e abriu a tela de mensagens.
João tinha dito para procurá-lo caso precisasse de algo. Ela digitou rápido. Quero abrir um lugar para ajudar mulheres que passam pelo que eu passei. Preciso da sua ajuda. O celular vibrou poucos segundos depois. Estou dentro. Larissa sorriu. Ricardo destruiu tantas vidas, mas ela não ia deixar que isso acontecesse com mais ninguém. Ele tentou apagá-la, mas tudo o que fez foi acender algo muito maior. Larissa estava viva, e pela primeira vez, dona da própria história. O tribunal estava lotado. Jornalistas, câmeras, curiosos. Todos queriam ver o julgamento do homem que por anos se considerou intocável. Ricardo Fonseca. Ele entrou na sala algemado, escoltado por 2 policiais. O terno bem cortado já não tinha mais o mesmo efeito. Não havia mais bajuladores ao seu redor. Não havia mais sorrisos falsos ou apertos de mão interesseiros. Agora, só havia ele. E a verdade. Larissa estava sentada na primeira fileira. Quando os olhos de Ricardo encontraram os dela, ela manteve o olhar. Pela primeira vez, não desviou. Ele não podia mais controlá-la. O juiz bateu o martelo e a audiência começou. Os promotores apresentaram as provas, contas bancárias secretas, testemunhos de ex-funcionários, a denúncia de Marina, que revelou o dinheiro pago a Jader Soares, o homem contratado para assumir com Larissa. Cada novo detalhe fazia o ar no tribunal pesar mais. E então, João subiu ao banco das testemunhas. Ele olhou para Ricardo e contou tudo: o desaparecimento de Camila, as conexões com as mortes de Isabela e Patrícia, o padrão de violência e manipulação. A voz dele era firme, porque depois de anos caçando Ricardo, ele finalmente estava ali, acabando com ele. Os advogados tentaram reagir, tentaram questionar, mas não havia mais para onde correr. Quando o juiz leu a sentença, o silêncio foi absoluto. Prisão perpétua. Ricardo Fonseca nunca mais sairia dali. Larissa fechou os olhos. Não era felicidade. Era alívio. Ela respirou fundo. Olhou para João, para Camila, para sua mãe. Todos estavam ali, vivos, e agora, livres. 2 meses depois, Larissa abriu as portas da Fundação Isabela Mendes. O nome foi escolhido por um motivo. Isabela nunca teve a chance de escapar. Agora, nenhuma mulher passaria por isso sozinha. João ajudou com os contatos. Camila trouxe sua experiência. E juntos, transformaram a dor em um propósito. No dia da inauguração, Larissa olhou para o prédio e sorriu. Ricardo tentou destruí-la, mas no fim, tudo o que ele fez foi torná-la mais forte. Ela nunca mais seria silenciada. Nunca mais teria medo. E agora, ajudaria outras mulheres a encontrarem essa mesma força. Porque a justiça foi feita. E a esperança tinha renascido. O som da televisão ecoava pela sala, enquanto Larissa passava manteiga no pão. O café ainda estava quente, soltando fumaça no ar frio da manhã. Dona Margarida sentava-se ao lado dela, folheando o jornal sem muita pressa. A vida começava a voltar ao normal, ou pelo menos ao que poderia ser considerado normal depois de tudo que tinham passado. O telefone vibrou sobre a mesa. Larissa pegou o aparelho, achando que era João ou Camila. Mas o nome na tela fez seu coração bater diferente. Era um número desconhecido. Atendeu sem pensar muito. A voz do outro lado era firme, profissional. Senhora Larissa Fonseca? Ela hesitou ao ouvir aquele sobrenome. Só Larissa. Quem está falando? Aqui é da penitenciária estadual. Precisamos informá-la sobre o falecimento do detento Ricardo Fonseca. O ar pareceu sumir da sala. A voz do outro lado continuou. Ele sofreu um infarto fulminante na cela durante a madrugada. Foi levado para a enfermaria, mas não resistiu. Larissa piscou algumas vezes. Sentiu o celular escorregar levemente dos dedos suados. Ricardo estava morto. A notícia deveria trazer alívio imediato. Mas, por algum motivo, tudo que ela sentia era um estranho vazio. Dona Margarida percebeu que algo estava errado. Filha? Larissa não respondeu. O funcionário da prisão continuou. Sabemos que ele não tem parentes próximos.
Você é a única pessoa que pode decidir sobre o corpo. Ela respirou fundo, tentando processar tudo. Eu não quero nada. Façam o que acharem melhor. A ligação caiu. O silêncio na sala era pesado. Dona Margarida segurou a mão da filha, apertando de leve. O que foi? Larissa soltou o ar devagar antes de responder. Ricardo morreu. A mãe não reagiu de imediato. Apenas assentiu, como se soubesse que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Como? Infarto. A resposta soou estranha na própria boca. Por anos, Larissa imaginou como seria o fim de Ricardo. Pensou que ele passaria décadas atrás das grades, solitário e esquecido. Pensou que talvez fosse assassinado por um dos criminosos que tentou controlar. Mas um infarto parecia simples demais, fácil demais. João chegou meia hora depois, entrando na casa sem cerimônia. Você já soube? Larissa apenas balançou a cabeça. Ele sentou no sofá, sem saber bem como reagir. Não esperava que fosse tão rápido. Ninguém esperava. Ele merecia mais tempo sofrendo, Dona Margarida comentou, cortando um pedaço de bolo como se falasse do tempo. João sorriu de canto. Talvez o medo tenha feito isso por nós. Ninguém disse mais nada por um tempo. Larissa olhou pela janela. O céu estava limpo, azul. A história de Ricardo Fonseca tinha acabado. E pela primeira vez, ela sentiu que podia respirar sem medo. O tempo passou, mas algumas cicatrizes demoraram a fechar. Larissa ainda se pegava olhando por cima do ombro, às vezes, como se esperasse ver Ricardo parado ali, observando, esperando o momento certo para atacá-la. Mas ele não estava. Não mais, ele se foi. E agora, pela primeira vez, ela estava livre para ser quem quisesse. Nos primeiros meses, Larissa focou na fundação. O trabalho preenchia seu tempo e sua mente. João estava sempre por perto, ajudando como podia. No começo, ela achava que ele só fazia isso por preocupação, como se ainda estivesse cumprindo algum tipo de missão. Mas com o tempo, percebeu que ele realmente se importava. Eles começaram a se ver com mais frequência. Primeiro, eram apenas encontros casuais. Um café rápido depois do expediente, um almoço improvisado nos dias mais corridos. João era fácil, de conversar, alguém com quem ela podia ser honesta sem medo de julgamento. Mas então, os encontros ficaram mais frequentes. Ela começou a perceber os detalhes. O jeito que ele sempre puxava a cadeira para ela antes de se sentar. Como ele a olhava quando achava que ela não estava vendo. O sorriso discreto quando ela falava de algo que a animava. E então, um dia, aconteceu. Eles tinham passado a tarde resolvendo burocracias para a fundação e no fim do dia, João insistiu para que ela comesse algo antes de ir para casa. Foram para um restaurante pequeno, simples, nada planejado. E pela primeira vez, Larissa não sentiu medo de estar com um homem. Ela percebeu que sua risada era genuína, que sua voz não tremia, que não precisava medir cada palavra antes de falar. João notou a mudança. Ele viu quando os ombros dela relaxaram, quando os olhos dela brilharam de um jeito que nunca tinham brilhado antes. E ali, entre um gole de suco e uma conversa sobre qualquer coisa boba, algo mudou entre eles. No caminho de volta para casa, Larissa sentiu o coração acelerar quando João segurou sua mão sem dizer nada. Dessa vez ela não puxou. Dessa vez, ela segurou de volta. Foi ali que soube. O medo já não controlava mais sua vida. E pela primeira vez, ela queria algo para si. Algo real. Algo que parecia amor. O tempo passou rápido, mas Larissa ainda se surpreendia ao perceber como sua vida tinha mudado. Mais de um ano se foi desde a prisão de Ricardo. Desde então, ela reconstruiu tudo do zero. Sua independência, seus sonhos, sua coragem. E sem planejar, encontrou algo que nunca achou que teria de novo. Amor. No começo, ela resistiu. Por mais que gostasse de João, tinha medo de mergulhar fundo demais e acabar se perdendo como aconteceu antes.
Mas João era diferente. Nunca a pressionou. Nunca tentou moldá-la. Ele só estava ali, do lado dela, sem exigir nada em troca. Foi isso que fez Larissa se apaixonar. Agora, estavam juntos há mais de um ano, construindo uma vida baseada em escolhas feitas por vontade própria e não por medo ou obrigação. Ela estava feliz, mas nem fazia ideia do que João estava planejando. Era um sábado à tarde quando João sugeriu um passeio na praia. Larissa achou estranho. Ele não era exatamente um cara que planejava encontros elaborados. Gostava das coisas simples, do dia a dia tranquilo. Então, quando insistiu para que fossem até uma praia mais afastada da cidade, ela percebeu que tinha algo por trás. O sol estava começando a se pôr quando chegaram. O céu alaranjado refletia na água calma, e o vento quente trazia o cheiro do mar. Eles caminharam devagar pela areia, falando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Larissa estava distraída observando as ondas quando João parou. Ela olhou para ele. Ele parecia nervoso. João, o homem mais seguro de si que Larissa conhecia, estava mexendo os dedos como se não soubesse o que fazer com as mãos. Ela franziu a testa, confusa. O que foi? João respirou fundo, olhou para o mar e depois voltou o olhar para ela. Larissa. O tom da voz dele fez algo dentro dela revirar. O coração acelerou antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Quando te conheci, você estava quebrada. Mas mesmo assim você lutou. Você se reconstruiu. Você se tornou alguém ainda mais forte. Ela sentiu os olhos arderem. João continuou. E eu tive a sorte de estar por perto para ver isso acontecer. Ele enfiou a mão no bolso da bermuda e tirou uma caixinha pequena. Larissa sentiu o ar sumir. João abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. Eu quero estar com você. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de você. O vento bagunçava os cabelos de Larissa. As ondas quebravam baixinho na areia. Tudo parecia em câmera lenta. Casa comigo? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela nunca imaginou que teria isso. Nunca imaginou que poderia amar e ser amada desse jeito. Mas agora, estava ali. Real. Verdadeiro. Ela respirou fundo, sorriu e respondeu sem hesitar. Sim. João sorriu de volta, deslizando o anel no dedo dela. E ali, de pé na areia, com o sol desaparecendo no horizonte, eles souberam. Aquela era a vida que escolheram, e nunca mais ninguém tiraria isso deles. O sol da manhã entrou pela janela, iluminando o quarto de Larissa com uma luz suave. O vento balançava as cortinas brancas, e o som distante dos pássaros trazia uma calma inesperada. Ela abriu os olhos devagar, sentindo o coração acelerar assim que sua mente se lembrou do que aquele dia significava. Era o dia do seu casamento. Por um momento, ficou deitada, olhando para o teto, tentando absorver tudo. Ela nunca tinha imaginado que se casaria de novo. Nunca achou que teria coragem para isso. Depois de tudo o que passou, depois de anos vivendo sob a sombra de um homem que a fez acreditar que amor era sinônimo de medo, ela simplesmente aceitou que certas coisas não eram para ela. Mas então, João apareceu e mudou tudo. O som de batidas na porta interrompeu seus pensamentos. Antes que pudesse responder, Dona Margarida entrou sorrindo, segurando uma bandeja com café da manhã. Bom dia, futura esposa, disse, colocando a bandeja na mesinha ao lado da cama. Larissa riu, sentando-se devagar. Nem parece real. Dona Margarida segurou a mão da filha e a apertou com carinho. Mas é. E você merece cada segundo disso. Larissa respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Ela realmente merecia. O vestido branco estava pendurado perto da janela. Simples, elegante, exatamente como ela queria. Camila entrou no quarto logo depois, animada como sempre. Hoje é o grande dia, disse, abraçando Larissa forte. Era estranho pensar que, durante anos,
Larissa acreditou que nunca mais veria Camila, mas ali estavam elas, juntas, vivas, recomeçando. O tempo passou rápido. Antes que percebesse, já estava dentro do vestido, olhando para si mesma no espelho. Ela quase não se reconhecia. Havia algo diferente nos seus olhos, algo que não via há muito tempo. Liberdade. A cerimônia foi ao ar livre, em um campo florido com vista para o mar. Nada extravagante, nada grandioso, apenas as pessoas que realmente importavam. Larissa caminhou pelo corredor de braços dados com a mãe. Os convidados se viraram para vê-la passar, mas seus olhos só enxergavam um lugar. João estava parado no altar, vestindo um terno claro, sem gravata, exatamente como ela imaginava. O sorriso dele ao vê-la fez seu coração disparar. Ele estava ali, esperando por ela. Não porque precisava, não porque exigia, mas porque queria, porque a amava. Quando ela chegou ao altar, João segurou suas mãos com firmeza, e naquele momento, Larissa soube. Ela nunca mais teria medo. Nunca mais seria silenciada. Nunca mais viveria sob o controle de ninguém. Aquela nova vida começava agora. E era apenas o começo. O tempo passou sem pressa. Os dias viraram meses. Os meses viraram anos. E Larissa e João continuavam ali, lado a lado, construindo uma vida que antes parecia impossível. Não foi um conto de fadas. Tiveram dias difíceis, momentos de dúvida, desafios inesperados. Mas a diferença entre o passado de Larissa e o presente que vivia ao lado de João era simples. Agora, ela não tinha medo. O amor entre os dois não era baseado em posse, em controle ou em obrigação. Era escolha. A cada dia, João escolhia Larissa, e Larissa escolhia João. A casa que construíram juntos ficava em um bairro tranquilo, com um jardim espaçoso nos fundos. Larissa sempre gostou de flores. Antes, Ricardo dizia que elas eram inúteis, um desperdício de dinheiro e tempo. Agora, ela cuidava do próprio jardim todas as manhãs, sentindo a terra entre os dedos, vendo as cores tomarem vida ao redor dela. João sempre brincava que aquele era o jeito dela de transformar tudo ao seu redor. Onde antes havia apenas espaço vazio, ela criava beleza, e talvez fosse verdade. Porque, depois de tudo que passaram, depois de tudo que sofreram, Larissa transformou sua dor em algo maior. A fundação cresceu mais do que ela imaginava. Agora, ajudava mulheres de várias cidades. Algumas chegavam machucadas, com o olhar perdido, carregando histórias de medo e sofrimento, mas aos poucos, encontravam força, assim como Larissa encontrou. João sempre a apoiou nisso, sempre esteve lá, dando suporte, ajudando no que podia, mas sem roubar seu espaço. Ela era a dona da própria história, e isso era o que ele mais admirava nela. Nos dias comuns, quando o trabalho acabava e o sol já tinha se posto, os dois sentavam na varanda para tomar café e conversar sobre a vida. João falava das histórias malucas que aconteciam na delegacia. Larissa contava sobre as mulheres que estavam sendo ajudadas pela fundação, e ali, no silêncio confortável entre um assunto e outro, eles entendiam que estavam exatamente onde deveriam estar. A felicidade não era feita de grandes momentos, era feita dessas pequenas certezas. Eles se escolheram um dia, e continuavam escolhendo um ao outro, todos os dias. O céu estava pintado em tons de laranja, rosa e dourado. O sol descia devagar no horizonte, espalhando luz sobre as águas calmas do mar. O vento soprava de leve, balançando os cabelos de Larissa, enquanto ela observava as ondas indo e vindo, numa dança infinita com a areia. João estava ao seu lado, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela mais do que na paisagem. Ele já tinha visto aquele pôr do sol centenas de vezes. Mas nada era mais bonito do que a forma como a luz refletia no rosto de Larissa. Eles tinham decidido tirar alguns dias para si, sem trabalho, sem compromissos, sem preocupações. Apenas os dois, longe de tudo. A cabana onde estavam hospedados ficava no alto de um morro, com vista para o mar aberto.
Era um lugar isolado, silencioso, onde podiam respirar sem pressa. Larissa inspirou fundo, sentindo o cheiro do sal no ar. João se aproximou, os passos firmes na areia fofa. No que está pensando? Ela sorriu de leve, ainda olhando para o horizonte. Em como a vida pode mudar. Ele não respondeu de imediato. Apenas se aproximou mais, sentindo o calor do corpo dela tão perto do seu. Mudou para melhor? Larissa virou o rosto para ele. Os olhos dela estavam iluminados pelo reflexo dourado do sol, e João percebeu que nunca tinha visto nada tão bonito. Ela assentiu. Mudou. O vento soprou mais forte, fazendo com que alguns fios do cabelo dela voassem sobre o rosto. João ergueu a mão devagar e os afastou, os dedos deslizando pela pele macia da bochecha dela. Larissa prendeu a respiração. O toque dele era sempre tão certo. Nunca invasivo, nunca brusco. Sempre cheio de cuidado. Ela fechou os olhos por um segundo e se permitiu sentir a brisa quente, o cheiro do mar, o silêncio tranquilo entre eles. Quando abriu os olhos de novo, João ainda estava ali, olhando para ela como se fosse a única coisa que importava. E então, sem pressa, ele se inclinou. O beijo começou devagar, suave, como se cada um estivesse explorando aquele momento pela primeira vez. Mas logo o toque ficou mais profundo. Havia entrega, havia carinho, mas acima de tudo, havia amor. O tipo de amor que não aprisiona. O tipo de amor que não sufoca. O tipo de amor que Larissa achou que nunca teria. O sol finalmente desapareceu no horizonte, deixando para trás um céu cheio de estrelas. Mas João e Larissa nem perceberam, porque para eles, o mundo inteiro parou naquele momento. O tempo parecia desacelerar enquanto os dois ficavam ali, envoltos na calmaria daquela noite estrelada. Larissa sentiu algo que há muito não experimentava, uma paz interior tão profunda que parecia tocar cada célula de seu corpo. Ela sorriu para João, ainda sentindo o calor do beijo nos lábios. A conversa, como sempre, fluiu naturalmente. Eles começaram a falar sobre os sonhos que compartilhavam para o futuro. João, com um sorriso tranquilo, mencionou algo que vinha rondando sua mente há um tempo. Larissa, você já pensou sobre a ideia de adotar uma criança? Larissa o olhou surpresa, mas ao mesmo tempo sentiu um calor tomar conta de seu coração. Ela sempre soubera que, ao lado de João, teria a coragem de enfrentar qualquer desafio, mas a ideia de ser mãe era algo que ela nunca imaginara para si mesma, até aquele momento. Adotar? Ela repetiu, buscando as palavras. Não sei, João. Sempre pensei que a vida seria nossa, só nós dois. João assentiu, compreendendo. Eu sei, mas vejo como temos uma vida boa, cheia de amor. E quem sabe, talvez haja um lugar para mais alguém nesse amor. Alguém que precise de um lar, de um começo. Larissa olhou para o mar distante, ponderando as palavras dele. Ela sempre quis ajudar as pessoas, mas a ideia de acolher uma criança em sua vida parecia tão nova, tão diferente. Contudo, algo dentro dela se mexeu. Talvez seja o que falta. Não sei. Ela sorriu, sentindo o peso de suas próprias palavras. Eu nunca imaginei ser mãe, mas também nunca imaginei que teria a vida que tenho agora. João a observou com carinho. Eu também não, Larissa. Mas se aprendemos algo, é que os caminhos que a vida nos oferece podem ser surpreendentes. Podemos escolher o que queremos construir. E assim, naquela noite tranquila à beira do mar, Larissa e João tomaram a decisão de dar um passo importante em direção a um novo capítulo de suas vidas. Eles não sabiam o que o futuro traria, mas sabiam que, com o amor que tinham um pelo outro, poderiam enfrentar qualquer desafio. Nos meses seguintes, a decisão se concretizou. Eles começaram o processo de adoção, e cada conversa, cada pesquisa, trazia mais certeza ao coração de Larissa. Ela percebeu que seu conceito de família nunca fora sobre sangue, mas sobre amor, confiança e pertencimento. A fundação,
que ela tanto valorizava, também se tornou um lugar de esperança para mulheres que, como ela, haviam recomeçado suas vidas. Agora, esse espaço de apoio se estendia também para crianças, que, assim como ela, precisavam de uma nova chance. Quando o dia finalmente chegou e o casal foi buscar a criança que escolheram, Larissa olhou para João com os olhos cheios de emoção. No momento em que ela pegou a pequena mão da menina em suas, soube, com uma certeza profunda, que essa nova vida era o próximo capítulo de sua história, e não poderia ser mais perfeito. O sol estava baixo no horizonte quando Larissa e João chegaram ao parque, um lugar tranquilo e acolhedor, onde eles costumavam passear aos finais de semana. A pequena Ana, com seus cabelos cacheados e sorriso tímido, estava com um vestido florido que Larissa adorava. Ela corria para a fonte, mas sempre olhando para trás, esperando a permissão de Larissa para ir mais longe. Larissa se sentou em um banco, observando a cena com um misto de amor e gratidão. Havia sido um longo caminho até ali, e mesmo com todas as dificuldades e desafios da adoção, Larissa sentia que, em cada pequeno gesto de Ana, ela estava construindo algo verdadeiramente precioso. João se aproximou e se sentou ao lado de Larissa, estendendo o braço sobre os ombros dela. Ele também olhou para Ana, que, animada, brincava com um balão. Ela está tão feliz, Larissa, disse João com um sorriso suave. Eu nunca imaginei que seríamos uma família assim. Cada dia é uma surpresa. Larissa assentiu, a emoção prendendo sua voz por um instante. Eu sei. Nunca imaginei que sentiria isso. Ser mãe foi algo que nunca entrei na minha cabeça. Até você me ajudar a enxergar que poderia ser possível. Os dois observaram Ana, que ao ver o balão escapar de suas mãos, correu atrás dele. A menina se afastou um pouco, rindo, mas sempre lançando olhares rápidos para Larissa. Ela está mais confiando em nós, não acha? João comentou com uma pitada de orgulho. Sim, ela foi tão silenciosa no começo, tão distante. Agora ela já corre para a gente sem medo. O vento se levantou, fazendo com que as folhas das árvores se mexessem suavemente. Era um daqueles momentos em que tudo parecia perfeito, em que a vida seguia seu curso com uma calma quase mágica. Foi então que Ana se aproximou, seus olhos grandes e brilhando com uma sinceridade doce. Ela estava um pouco ofegante, mas seus passos estavam firmes. Ela se aproximou de Larissa, parando diante dela com um olhar curioso e depois hesitante. A menina segurava algo com as mãos pequenas, escondendo atrás de suas costas. Eu peguei isso para você, mamãe. A voz de Ana era suave, mas havia uma firmeza nele que tocou o coração de Larissa como uma onda quente. Larissa olhou para ela, surpresa, sentindo um nó na garganta. Ana havia chamado ela de mamãe. A palavra parecia ter vindo de um lugar profundo dentro da menina, como se o vínculo, até então silencioso, tivesse encontrado finalmente uma maneira de se expressar. Larissa ficou sem palavras por um momento, mas não precisava dizer nada. O sorriso dela, os olhos brilhando com lágrimas, foram mais do que suficientes. Obrigada, meu amor. Larissa respondeu com a voz embargada. Ela estendeu a mão e com o gesto mais natural que poderia fazer, acariciou os cabelos de Ana. Eu também sou sua mãe agora, e vou te amar sempre. Ana sorriu amplamente, como se algo importante tivesse sido resolvido dentro dela, e sem mais hesitação, se sentou no colo de Larissa, segurando o presente que tinha trazido para ela, uma pequena flor do campo que ela havia encontrado durante a brincadeira. Era simples, mas representava tudo o que elas haviam construído juntas até aquele momento. João olhou para as duas, sentindo uma emoção indescritível, e tocou o ombro de Larissa com carinho. Eu sabia que esse dia chegaria, Larissa. Eu sabia que ela sentiria. Larissa olhou para João, seu coração preenchido de uma gratidão profunda. Sim, eu também sabia. Só precisava de tempo. E do amor dela. Ana, com a cabeça apoiada no peito de Larissa, fechou os olhos, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. E ali, naquele parque tranquilo,
entre o murmúrio das árvores e o brilho suave da luz do entardecer. Larissa soube que a família que tanto sonhou estava completa. Era uma tarde calma de sábado, e João estava no jardim, ajeitando algumas plantas. Ele adorava aqueles momentos de silêncio, quando podia cuidar do espaço ao redor da casa, refletir e sentir que estava construindo algo duradouro. Mas algo o fez parar no meio do seu trabalho. Uma sensação sutil, mas presente. Ele olhou pela janela da sala e viu Larissa, sentada no sofá, os olhos focados em algo, mas as lágrimas começando a descer pelo seu rosto. João se aproximou devagar, sem querer interromper, mas sentindo um impulso de saber o que estava acontecendo. Ele entrou na casa e se aproximou de Larissa, que ao ouvi-lo, rapidamente tentou se recompor, mas não conseguiu esconder a tristeza que estava estampada em seu rosto. Larissa, o que aconteceu? João perguntou, sentando-se ao lado dela no sofá. Sua voz estava suave, cheia de preocupação. Larissa, tentando segurar a respiração, olhou para ele com os olhos marejados. Ela não queria que ele visse isso. Não queria demonstrar vulnerabilidade, mas a emoção era tão forte que ela não conseguiu se conter. Nada, João. Está tudo bem. Ele segurou sua mão com firmeza, sem aceitar a resposta. Não, está. O que está acontecendo? Ela suspirou, passando a mão pelos olhos, limpando as lágrimas. Olhou para ele com um sorriso tímido, tentando se recompor. É que não sei como explicar. João a olhou atentamente, percebendo que havia algo muito mais profundo acontecendo. Larissa, você sabe que pode me contar tudo. Ela olhou para ele, um misto de emoções no rosto. Por um momento ficou em silêncio, pensando nas palavras. Depois, finalmente ela falou, a voz embargada pela emoção. Eu estava lembrando de como tudo começou, de onde eu estava antes, da dor, do medo. Nunca imaginei que a vida poderia ser assim, tão cheia de amor e felicidade. Não só com você, mas também com a Ana. Eu sempre me senti tão sozinha, João, como se não tivesse valor. E agora, eu tenho uma família, eu tenho vocês. E às vezes, o peso disso me emociona tanto que... As palavras falharam, e mais uma vez, as lágrimas vieram. Mas agora, havia algo diferente nelas. Não eram lágrimas de tristeza, nem de medo, mas lágrimas de gratidão, de alegria por algo que ela achava que jamais experimentaria. João a abraçou com suavidade, envolvendo-a em seus braços, apertando-a contra seu peito. Larissa, eu entendo. Você passou por tanto. E a vida tem sido generosa com você, com a gente. Mas você merece tudo isso. Você sempre foi capaz de transformar o que parecia impossível em algo real. Larissa se acomodou no abraço dele, sentindo o conforto da presença dele. Ela se sentiu segura e amada, como nunca antes. Eu não sabia o que era amor de verdade até você e Ana. Não sabia que podia ser assim. E por mais que eu tente me preparar para isso, há momentos em que a emoção simplesmente transborda. Eu nunca imaginei que seria capaz de sentir tudo isso, de ser tão feliz. João a olhou com carinho. Você é capaz de tudo, Larissa. Você é incrível. E o que está acontecendo agora é apenas o reflexo do que você construiu, do que você se permitiu viver. Não tenha vergonha de sentir, de se emocionar. Isso é só uma prova do quão forte você realmente é. Larissa sorriu, enxugando as lágrimas, mas agora, com um olhar mais sereno, mais leve. É engraçado, sabe? Eu sempre pensei que a felicidade fosse uma coisa distante, algo que outros tinham, mas não eu. E agora, aqui estamos, juntos. A felicidade está aqui, bem ao nosso lado. Eles ficaram ali por um momento, no silêncio confortável do abraço,
com o mundo lá fora seguindo seu curso. Larissa sentiu que, finalmente, ela havia encontrado seu lugar. E mais do que isso, encontrou em João e Ana não apenas apoio, mas uma família que ela sempre desejou, mas jamais soubera que seria possível. João beijou suavemente o topo da cabeça dela. Eu te amo, Larissa, e vou te amar em todos os momentos, nos bons e nos difíceis. Sempre. Larissa, com um sorriso suave e os olhos brilhando de emoção, respondeu com um carinho imenso na voz. Eu também te amo, João. Mais do que eu jamais pensei ser possível. E naquele instante, no aconchego de sua casa, com a luz suave do fim da tarde invadindo a sala, Larissa soube que, finalmente, estava no lugar certo. Ela havia encontrado sua família, e sua jornada, que antes parecia cheia de incertezas, agora estava repleta de amor e promessas para o futuro. O som da campainha interrompeu o tranquilo café da manhã de João e Larissa. Eles estavam na cozinha, sentados à mesa, com Ana brincando no jardim. João levantou-se para atender, sorrindo quando viu quem estava à porta. Camila. Ele a cumprimentou com um abraço apertado, como se a visita fosse uma surpresa bem-vinda, o que de fato era. Camila, a irmã de João, morava em outra cidade e raramente conseguia encontrar tempo para uma visita, especialmente com sua agenda lotada de compromissos de trabalho. Oi, João, Camila respondeu, um sorriso largo iluminando seu rosto. Surpresa, fui obrigada a dar uma escapada, estava com saudades de vocês. Ela entrou na casa com aquele jeito animado que sempre a acompanhava. Camila tinha uma energia única, e mesmo depois de tanto tempo sem se verem, ela sempre parecia trazer uma leveza e alegria que transformavam qualquer ambiente. Larissa estava na sala, organizando algumas coisas quando ouviu a conversa. Quando viu Camila entrar, seu sorriso foi instantâneo. Camila não era apenas a irmã de João. Ela também se tornara uma amiga próxima de Larissa ao longo dos anos, sempre apoiando e incentivando-a nos momentos de recomeço. Camila, Larissa disse, indo ao encontro dela e a abraçando com carinho. Que bom te ver. Eu nem sabia que você estava vindo. Surpresa é a palavra, não é? Camila sorriu, seus olhos brilhando. Eu precisava ver vocês. Estava com saudades da minha amiga favorita. Larissa riu, sentindo-se confortável e feliz com a presença de Camila. Eu também estava com saudades. Vamos tomar um café? A conversa logo se desenrolou com a facilidade de sempre. Camila se sentou à mesa com eles, e enquanto saboreavam o café, ela falou sobre o trabalho, as viagens que fazia e as dificuldades de encontrar tempo para uma pausa. Mas logo, ela começou a se concentrar em um assunto que havia trazido de fato consigo. Eu estava pensando sobre vocês, Larissa, e sobre como as coisas têm sido diferentes, de um jeito bom, claro. Quando você e João começaram a se conhecer, não imaginei que vocês seriam tão perfeitos um para o outro, mas agora vejo como vocês se completam. Larissa sorriu, um pouco sem jeito, mas tocada pelas palavras de Camila. Foi algo que aconteceu aos poucos. Eu nunca imaginei que poderia viver algo assim. João olhou para as duas, sentindo uma felicidade imensa ao ver o vínculo delas. Camila, sempre tão próxima, sempre uma presença constante em sua vida. Se tornou também uma amiga importante para Larissa, alguém que ajudava a lembrá-la da força que ela possuía, mesmo nos momentos de fraqueza. Eu não sabia que você estava pensando nisso, Camila, disse Larissa com um sorriso suave. Mas é verdade. Às vezes ainda me pego pensando no quanto minha vida mudou desde que você entrou nela. Como eu sou grata por isso. Camila olhou para Larissa com um olhar atento, como se a estivesse entendendo de uma forma profunda. Eu sei que a vida de vocês não foi fácil, mas o que vejo agora, Larissa, é uma mulher diferente. Mais forte, mais feliz. Você encontrou o seu lugar. E isso é maravilhoso de ver. Larissa baixou os olhos por um momento, tocando sua xícara de café, antes de olhar novamente para Camila. Eu não sabia o quanto eu precisava disso até viver. Até viver ao lado do João, ao lado de Ana.
acredito que nunca poderia ter imaginado um futuro tão bonito, cheio de amor e tranquilidade. Mesmo com os desafios, a felicidade está aqui. João, que até aquele momento havia ficado em silêncio, pegou a mão de Larissa com ternura. E você mereceu cada momento disso, Larissa. Cada segundo de paz e felicidade que você tem agora, todos nós merecemos. Ana apareceu na porta da sala, interrompendo o momento com sua energia contagiante. Oi, tia Camila, ela disse, correndo até a irmã de João. O que você trouxe para mim? Camila riu, se abaixando para ficar ao nível de Ana. Nada ainda, minha querida, mas posso te mostrar algo se você me der um abraço. Ana correu até ela e se jogou nos braços de Camila. Eu te amo, tia Camila. A visão daquela cena fez o coração de Larissa aquecer. Ela sabia que com o tempo a família deles se ampliava, de maneiras inesperadas, mas maravilhosas. Não apenas com sangue, mas com amizade, apoio e carinho. E naquele momento, ao ver Camila abraçando Ana e compartilhando risos com João, Larissa percebeu que sua vida, agora, era completa. Ela tinha não só o amor de João e de Ana, mas também o apoio incondicional da amizade de Camila, que havia sido uma parte importante de sua jornada desde o início. Eu realmente sou muito sortuda, Larissa pensou, sorrindo para a cena diante dela, sabendo que a felicidade era feita de momentos como aqueles, simples, mas cheios de amor. Os dias passaram com a leveza de um campo de flores ao vento. Camila ficou por mais alguns dias, e durante sua estadia, a casa se encheu ainda mais de risadas e lembranças felizes. Ela e João compartilharam memórias da infância, enquanto Larissa, Ana e Camila passeavam no parque, conversando sobre sonhos, sobre o futuro, e sobre como a vida havia mudado de maneiras tão surpreendentes. Larissa sentia uma paz rara em seu coração. Tudo parecia tão certo, como se cada passo dado até ali fosse uma preparação para aquele momento de felicidade plena. Ao olhar para a pequena Ana, correndo pelo jardim com uma energia contagiante, ela se lembrava de como a vida tinha se tornado ainda mais especial desde que ela a trouxe para casa. Ana era a peça que faltava, e mesmo com as dificuldades que enfrentaram para chegar até ali, Larissa sabia que a dor do passado tinha sido necessária para apreciar plenamente a alegria que agora a envolvia. Uma tarde, enquanto o sol se punha e tingia o céu de tons de dourado, João tomou a mão de Larissa e a conduziu até o jardim. Ele tinha algo a dizer. O clima estava perfeito, o ar fresco da noite se misturando com o calor suave do dia que se despedia. Larissa, começou João, a voz suave, mas firme. Eu queria te agradecer, do fundo do meu coração, por tudo, por me mostrar o que realmente importa na vida. E claro, por construir a nossa família comigo, por cuidar de Ana, por ser uma mãe tão incrível para ela. Eu não poderia pedir por mais. Larissa sorriu, sentindo as palavras dele tocarem profundamente em seu coração. João, eu também sou grata. Grata por cada dia ao seu lado. Por me fazer acreditar que a felicidade existe para mim também. Eu nunca pensei que isso fosse possível. Mas você me mostrou, e eu não poderia estar mais feliz. Ele a abraçou, e naquele momento, Larissa sentiu, mais do que nunca, que não havia mais barreiras entre eles, que a confiança e o amor que os uniam eram inquebráveis. Juntos, tinham criado uma nova história. Uma história sem medo, sem dor, só com amor. Foi ali, sob o céu estrelado, que João se ajoelhou diante de Larissa, com um sorriso nos lábios e um brilho nos olhos. Ana apareceu na porta da casa, observando de longe, com uma expressão curiosa. Larissa, João falou, pegando a mão dela com delicadeza. Quer se casar comigo de novo? Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, te amando e cuidando de você e da nossa filha. Quero ser a sua escolha todos os dias, assim como você foi a minha. O que me deu foi mais do que eu poderia imaginar, e eu nunca vou te deixar ir. Larissa ficou sem palavras por um momento,
seu coração acelerado, lágrimas nos olhos. O pedido não era apenas uma promessa de amor, mas uma renovação de tudo o que eles haviam construído juntos. Sim, Larissa disse, finalmente, com a voz embargada pela emoção. Sim, João, eu também quero estar ao seu lado para sempre. Eles se levantaram e João a envolveu em seus braços. Naquele instante, o mundo ao redor deles parecia desaparecer, como se tudo tivesse se alinhado de uma maneira perfeita. Larissa, João e Ana formavam uma família sólida e cheia de amor, algo que Larissa havia sonhado por tanto tempo e que agora finalmente se tornava realidade. O tempo continuou a passar e a casa deles ficou ainda mais cheia de vida. Risos, brincadeiras. E o som das crianças corriam pelo jardim, onde as flores floresciam, vibrando com a energia positiva que emanava da união deles. Cada dia era uma nova chance de celebrar o que haviam conquistado, de fortalecer os laços de amor que construíram e de olhar para o futuro com esperança e alegria. Larissa aprendeu que a felicidade não era algo distante ou impossível de alcançar. Era feita de momentos simples, de gestos de carinho, de compreensão e de estar ao lado de quem se ama. Ela tinha uma família agora. E mais importante, ela tinha a si mesma. Uma mulher que, com coragem, reconstruiu sua vida, encontrou o amor e soube escolher a felicidade todos os dias. E assim, Larissa, João e Ana seguiram em frente, juntos, para sempre.